Saudações. Hoje temos aqui connosco um conjunto de materiais fascinantes, textos históricos, registros locais, se calhar até mapas antigos, Exato. e vamos usá-los para fazer uma exploração de uma zona específica de Tóquio, a região do Fuxie, Higashi Fuxiel e Enhadachi. Uhum. Uma área que parece ter uma história muito ligada à água, ao desenvolvimento da Era Edo e pronto, a figuras históricas importantes. Parece mesmo. E o nosso objetivo é esse mesmo, fazer uma análise mais detalhada destes bairros. Podem parecer comuns, assim à primeira vista, mas escondem camadas e camadas de história. Certo. Vamos ver como a geografia antiga, grandes projetos de engenharia e a vida das pessoas, claro, moldaram isto tudo. Como passou de zonas úmidas a terras agrícolas e depois, Até porque nos centros industriais, como referiu. precisamente. Parece uma perspectiva muito interessante sobre um sítio talvez menos na ribalta. Ok? Então vamos lá. Mergulhar nisto. Por onde começamos? Bem, acho que o melhor é começar mesmo pelo princípio, tipo há milhares de anos. As fontes que vimos indicam que no período Jomon houve um fenómeno, a transgressão de Jomon. Transgressão de Jomon. Sim, basicamente, o nível do mar estava muito mais alto. Talvez uns 5 metros acima do que está hoje. 5 metros? Uau! E por causa disso, grande parte da planície de Kanto, onde fica Adachi hoje, estava debaixo d'água. Era uma enorme baía interior, a baía interior de Tóquio. Quer dizer que sítios como Matsudo, que hoje são interiores, Exato, eram enseadas nessa altura. Estavam na linha da costa. é mesmo difícil imaginar, não é? Toda esta área era mar interior. E como é que se transformou em terra firme? Foi rápido? Não, nada disso. Foi um processo geológico muito lento, milénios. O mar foi recuando e os rios, como o antigo rio Tone e o rio Arakawa, traziam imensos sedimentos. Uhum. E esses sedimentos foram-se depositando, e a terra foi avançando. Pronto, a área de Fushi e Gashifushi surgiu assim, como uma zona muito baixa, muito úmida. Parte de um delta fluvial. Um ambiente com muita água, portanto. Mas imagino que difícil para as pessoas se fixarem no início. Sem dúvida. Desafiador. Os primeiros povoados provavelmente foram nas zonas um bocadinho mais altas, os chamados diques, marginais naturais, ao longo dos rios. Eram os sítios mais seguros. Vá. Faz todo o sentido. Ok, avançando bastante no tempo, chegamos ao período Edo, um momento chave para Tóquio. As fontes falam muito da transferência de Tokugawa Ieyasu para Kanto, o Kanto-yu. Foi isso que deu o impulso ao desenvolvimento aqui. Claramente. A decisão do Ieyasu de pôr o centro do poder em Edo criou uma necessidade enorme de transformar a região à volta. Sim, claro. Era preciso controlar as cheias dos rios, que eram constantes, criar vias fluviais para transportar coisas para a cidade, que não parava de crescer, e, fundamental, mais terra agrícola para alimentar toda aquela gente. Uma pressão enorme. Exato. Isso levou a grandes projetos de engenharia, de desenvolvimento de terras, e é aqui que entra uma figura muito importante que aparece muitas vezes nos documentos, Ina Tadaharu. Ah, o nome Ina é conhecido na história do desenvolvimento de Kanto. Era o Kanto Gundai, o administrador regional, não é? Isso mesmo. Ina Tadaharu. Ele continuou o trabalho do pai, Ina Tadatsu, e do irmão. Focou-se muito na gestão da água, controle de cheias, irrigação e na criação de novas terras para cultivo, o Shinden Kaihatsu. Certo. O papel dele foi absolutamente crucial para transformar estas zonas, que eram basicamente pântanos, em terras produtivas para sustentar a Ido. E aqui na nossa área, Higashi Fuchie, como é que isso se viu? Há exemplos concretos dessa ação dele? Sim, sim, os registros são bastante claros. O Inata Daharu autorizou diretamente a criação de várias aldeias novas, a Shinden, na zona que depois se tornou Higashi-Fuchie. É fascinante ver como essas decisões antigas ainda hoje têm impacto. É verdade. Por exemplo, a Sano Shinden. Bem, essa foi fundada um pouco antes, pela família Sano, lá para 1593, mas encaixa neste espírito de desenvolvimento. Depois temos a Shoemon Shinden, mais ou menos no período Keicho, 1596-1615. Hum? A Oyata Mura também surgiu nessa altura, teve autorização formal do Tadaharu em 1616, e a Kitasenha Mura, autorizada por volta de 1614 a um tal Kawai Hina, e ainda a Kabaira Mura, também do início do Edo. Como Sano, vêm diretamente destas aldeias planeadas há 400 anos. Isso é
É incrível. É normal em Tóquio esta ligação tão direta? É notável, sem dúvida. Acontece noutros sítios, claro, mas a clareza aqui em Higashi-Fueishi é muito evidente. O bairro de Sano hoje é a Sano Shindan antiga. Impressionante. E outros bairros como Oyatada, ou zonas dentro de Toa, Nakagawa e Higashi Ayase, as raízes estão todas nestas aldeias do período Edo. Portanto, o ponto-chave é que isto não foi um crescimento lento, orgânico, foi, em grande parte, um esforço de engenharia territorial pensado para sustentar a capital. E o legado está mesmo ali, no mapa atual, não é? Que perspectiva fantástica. Muda a forma como olhamos para esses nomes. E a vida nessas Shindan novas, como seria? Os materiais dão-nos uma ideia. Dão sim, uma ideia clara de uma vida dominada pela agricultura. As fontes descrevem a terra como fértil, usam o termo araquida, que é um tipo de solo argiloso, bom para cultivar, Certo? mas o grande problema era sempre o mesmo. Era uma zona muito baixa, muito úmida. A drenagem era um desafio constante. Imagino. Mas eles cultivavam uma variedade enorme de vegetais. As fontes falam em 25 tipos. Nabos, pepinos, batatas, o daikon, o komatsuna, tudo para abastecer a cidade de Edo, que tinha uma fome insaciável. 25 tipos. Eram mesmo horticultores e a proximidade a mercados como o de Senju ajudava, claro. Exatamente, era uma vantagem logística crucial. E há alguma história mais peculiar? Algum produto agrícola que se tenha destacado mesmo? Olha, há uma história muito gira sobre morangos. Já no século XX, por volta de 1922, um senhor local, Kamoshita Kisuke, Kamoshita Kisuke. e isso teve muito sucesso a cultivar morangos em estufa. Adaptou uma variedade baseada numa francesa, introduzida pelo Dr. Fukuba Hayato, e ficou conhecida como Fukuba Ichigo. A qualidade era, pelos vistos, excepcional. Morangos de Higashifuchi. Nunca tinha ouvido. Eram assim tão bons? Parece que sim. A fama foi tanta que os produtores locais até criaram uma cooperativa, a Cooperativa de Expedição de Morangos de Estufa de Higashifuchi. Uau! E a qualidade era tal que há registros de terem sido oferecidos ao imperador e à imperatriz Taisho. Era um produto de luxo, uma especialidade local. Que história fantástica! De terras recuperadas do pântano a fornecedores da Casa Imperial. É pena que se tenha perdido, imagina. Pois, infelizmente, foi uma glória curta. Com a urbanização rápida da área, ali a partir dos anos 30, o espaço para as estufas foi desaparecendo, a mão de obra também, e o cultivo de morangos em Higashifuchi acabou por volta de 1935. É uma pequena história, mas que ilustra bem as mudanças. Mostra como a cidade engole tudo, não é? Até as tradições mais doces. Mas a área não ficou só na agricultura, pois não. As fontes falam de outras atividades. Correto, correto. A área também viu nascer algumas indústrias, muitas vezes usando os recursos locais. Aquela argila boa, a araquida, não servia só para vegetais. A partir de 1909, mais ou menos, desenvolveu-se uma indústria importante de talhas, as kawara. Talhas. Faz sentido com a argila. Exato. Especialmente ali ao longo do rio Nagagawa. No pico chegaram a existir umas 14 fábricas de talhas na zona. 14. E para além das talhas, também tijolos, certo? Teve a ver com o grande terremoto de Kanto de 1923? Exatamente. O terremoto, bem, não só danificou muitos edifícios de tijolo em Tóquio, o que abalou a confiança no material, como provavelmente danificou a própria fábrica. A produção parou e fechou uns anos depois. É um exemplo claro de como um desastre natural teve um impacto económico direto ali. Fascinante e trágico. E mais alguma indústria importante além da construção? Sim, papel. A indústria de papel, Seishi, também esteve presente. As fontes mencionam a Nishira Tsuyakami Koujo, que começou em 1912. Produzia um tipo de papel resistente à água e teve um peso na economia local. Uhum. E outra grande empresa, a Dai Nippon Seishi, também se instalou na área, com fábricas em Nakagawa e Oyatada. Portanto, nas primeiras décadas do século XX, Higashifuchi era de facto um pequeno polo industrial diversificado. É impressionante essa evolução. Pântano, depois hortas vitais e depois um centro com talhas, tijolos, papel. Com esta história toda, fica a pergunta. Ainda conseguimos sentir este passado hoje? Onde é que alguém interessado pode encontrar estes ecos de Fuchi e Higashifuchi? Onde estão as tais joias escondidas?
É uma ótima pergunta. Como já vimos, o legado mais óbvio está nos nomes dos bairros. Andar por Sano, Oyatada, ou pelas zonas de Nakagawa, Toa e Higashi-Ayase, que eram Higashifuchi, é, de certa forma, pisar essa história da Shinden. Certo. Os nomes são a primeira pista. Exato. Mas, para além disso, o nome Higashi-Fuchie sobrevive em sítios específicos que se podem visitar. Um bom ponto de partida é o Jardim Higashi-Fuchie, o Higashi-Fuchi Teien. Ah, o jardim. Sim, é um espaço verde agradável, mas o mais importante é que lá dentro está o museu local de Adachi, o Adachi-kyo do Rakubutsukan. Visitar um museu é talvez a melhor maneira de aprofundar esta história toda, ver exposições, materiais. Um jardim com um museu local parece o sítio perfeito para começar essa exploração, sem dúvida. E há outros marcos físicos que ainda usem o nome ou guardem a história? Ah, sim, temos a ponte Higashifuchie, a Higashifuchi-Bashi, atravessa o canal Kasai-Yozui-Shinsui-Suiru, que por si só também tem uma história ligada à gestão da água ali. E claro, a escola primária Higashifuchie. A escola mantém o nome vivo para as novas gerações? Exatamente, é um testemunho da continuidade da comunidade. Portanto, o nome Higashi Fushie persiste nesses marcos. Mas e se quisermos ir ainda mais atrás no tempo? Templos, santuários, eles muitas vezes guardam histórias mais antigas. Os materiais falavam de alguns na área mais vasta da antiga aldeia de Fuxia, não era? Sim, a antiga aldeia de Fuxia, a Fushimura, era maior. Incluía Higashi Fuxia, mas também Rokima, Takanutsuka, e nessas zonas há locais com histórias muito interessantes. Em vez de listar tudo, se calhar focamos em 2 ou 3 exemplos que são mesmo joias escondidas. Perfeito. Dê-nos uns exemplos. Pronto. Em Nishirokima temos o santuário Ikawa, Ikawa Jinja. Além da importância religiosa local, tem uma ligação histórica muito curiosa. Foi ali que Tanaka Shozo, Tanaka Shozo, o ativista contra a poluição da mina de Ashio. esse mesmo, uma figura muito importante da era Meiji, diz-se que foi neste santuário que ele fez um juramento com a comunidade local na luta contra a poluição. Que ligação incrível! Um santuário local como palco de ativismo ambiental histórico. Isso sim é uma descoberta. Que outro exemplo? Outro sítio com uma ligação cultural muito interessante é o templo Entenji, em Rokugatsu. Este templo é conhecido por ter o Issa Matsuri todos os anos. Um festival? Sim, um festival dedicado a Kobayashi Issa, um dos poetas de haiku mais famosos do Japão. A Kobayashi Issa. Ele passou tempo por ali? Passou, sim, e o templo celebra essa ligação literária. Visitar o templo, especialmente durante o festival, é uma forma de sentir essa ligação a uma figura literária tão importante e ver como a comunidade preserva essa memória. Um festival de poesia num templo ligado a um mestre do haiku? Adorável. E talvez um último exemplo, mais ligado à vida da antiga aldeia. Bem, poderíamos falar do templo Saikuin, o Saikuin em Takenotsuka. Lá existe um memorial, o Kawachi Sensetsuibu no Ri. O memorial a um professor. Exatamente, a um professor local chamado Kawachi. Pode parecer um pormenor, mas estes memoriais a figuras da comunidade, como professores, dizem muito sobre os valores locais, sobre quem foi importante para eles. Mostra a importância da educação ali. Uhum. E, claro, saber que a antiga sede administrativa da aldeia de Fushi ficava ali perto do santuário Hikawa, em Nishiokina, ajuda a imaginar o centro da vida cívica da altura, mesmo que hoje não exista o edifício. Visitar estes sítios, o santuário do Tanaka Shozon, o templo do Issa, o memorial ao professor, seria de facto uma forma muito mais tangível de ligar com estas histórias todas. É fascinante como uma área que hoje pode parecer só mais uma parte da mancha urbana de Tóquio tem estas camadas todas, geográficas, agrícolas, industriais, sociais, culturais. Exatamente. Muitas vezes a história mais interessante está mesmo ali, à nossa frente, escondida nos nomes das ruas, num templo pequeno, numa rua secundária, numa ponte sobre um canal antigo ou num jardim com um museu. É só saber onde procurar e o que procurar. E assim fechamos esta nossa exploração pela história tão rica de Fushia e Higashi Fushia, em Adachi. Foi uma viagem
Desde as origens como terras úmidas, moldadas pela natureza e pela mão humana, como a do Ina Tadaro, Uhum. passando pela fase de celeiro de Edo e vendo os primeiros passos na indústria com telhas, tijolos, papel. Vimos como esse passado deixou marcas que ainda hoje estão lá, nos nomes dos bairros, nos locais de culto, nos memoriais, nos espaços públicos, que resistem ao tempo e à urbanização. Mostra bem como até os bairros que parecem mais comuns podem ter narrativas muito profundas, ligadas a grandes mudanças históricas, aos desafios da água, ao nascimento da indústria, à vida das pessoas. Então, o que levamos disto tudo? Além da história desta zona específica, claro. Talvez a lição seja que vale a pena dedicar tempo a perceber a história do nosso próprio sítio, o bar onde vivemos, onde trabalhamos. Pois é. Pode revelar camadas de significado que nem imaginávamos. Mostra como as decisões e as vidas de pessoas há séculos continuam a moldar de formas subtis ou óbvias os lugares onde estamos hoje. Fica, se calhar, a reflexão para quem nos ouve. Que histórias locais, que figuras esquecidas, que indústrias que já não existem ou que geografias antigas estarão escondidas nos sítios que nos são mais familiares? Que vestígios do passado estão ali, à espera, se olharmos com um bocadinho mais de atenção e curiosidade para o chão que pisamos todos os dias?